Pois muito bem, ouvintes, devido a um problema técnico aqui já resolvido, estamos dando início então ao programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 52. Esta noite do dia 5 de setembro de 2024, o programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Esta noite traremos o tema Os Amigos Divinos. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, então, dando início ao nosso programa, aos nossos cumprimentos, aos ouvintes já, porventura, conectados na Rádio Vinha de Luz. Esperamos poder levar a todos vocês um programa elucidativo e que, como sempre, traga boas argumentações aqui entre esse trio aqui que faz um ping-pong entre as várias lições que nós temos a receber aí no nosso Evangelho. Dou então boa noite a Regina e também a Martinha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Martinha. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Web Vinha de Luz. Que tenhamos um excelente programa. Boa noite, Paulo, Regina, ouvintes amigos. Sejam todos bem-vindos para o nosso programa Entre os Dois Mundos. Muito bem. Vamos, como de praxe, então, para a nossa prece de abertura e voltamos em seguida. Pai Nosso, de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Com amor, cativamos a paz imperturbável na consciência, desde que atendamos com respeito os corações que nos cercam. E não nos esqueçamos do sorriso nos lábios, porque abre o caminho para o entusiasmo de viver, plasmando com fé e gratidão a bondade de Deus. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, amigos, dando início ao programa, disse-nos Jesus: Eis que vou adiante de vós. Isto está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8.
Deuteronômio é o 5º livro da Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Pois bem, amigos, hoje vamos conversar sobre a grandeza de nosso Mestre Jesus, nosso amigo, e do amor do nosso Pai, que ao nos enviar para este planeta de belezas e recursos exuberantes, também para cá enviou valiosos amigos para nos auxiliar, alguns já encarnados e outros desencarnados. Tendo então muitos amigos em nossa caminhada para nos acolher, renovar, inspirar e proteger, vamos estar atentos, observando-os e aproveitando-os para receber as benesses que o Pai a todos concede. Lembrando que estes presentes divinos têm um propósito, como tudo nas nossas vidas. Nada ocorre ao acaso. Sempre existirá uma oportunidade nos acontecimentos de nossas vidas, seja no âmbito íntimo, familiar, como no social, comunitário, ou em grupos diversos dos quais participamos. Trago um pequeno trecho do livro Perante Jesus, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos diz o seguinte: o eterno amigo vai à nossa frente, aplainando para nós, como sempre, todos os caminhos. Basta que nos disponhamos a segui-lo, trabalhando. Certa feita, convidou-nos o Divino Mestre: vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. E através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, fomos a Ele, a fim de ouvir-lhe as instruções. Os oprimidos e aflitos, os doentes, os cansados, os sedentos de justiça, os desarvorados, os desvalidos, os desamparados, os perseguidos, os caluniados, os tristes, os desesperados, os fracos, os irritadiços, os incompreendidos e toda uma legião de sofredores. Buscamo-lo avidamente, aguardando-lhe os ensinamentos e promessas, manifestando-nos em torno dele. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova, cuja validade é definitiva para todos os tempos, não é mesmo, Martinha? Olha, ouvindo todo esse rol de dores e de vamos assim, todos esses desarvorados e desvalidos, dá para se entender porque o planeta é um planeta de provas, né, e expiações. Estamos aqui para aprender mesmo, é pela dor, não é isso? Enquanto a Regina narrava, essa quase uma prece, né, Regina? Eu fiquei pensando, quando tu não está numa situação, tu está em outra muitas vezes. Mesmo se considerando feliz nesta terra, ainda assim. Então, é o Mestre Divino, sim. Só Ele para poder nos instruir. Então, meus amigos, vamos a partir desta bela mensagem que ouvimos, deixada por estes nobres amigos, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, refletir sobre o amor que é derramado sobre cada um de nós, enviados por nosso Pai Deus. Traremos outros nomes de irmãos que estão a nos ajudar nestas pavimentações do nosso caminho. E lembro aos amigos que a Boa Nova são as boas notícias vindas do nosso Pai, através do nosso amigo e Mestre Jesus. E não só dele, porque nós sabemos, como também de muitos outros eminentes amigos, deste plano terrestre e da grande pátria espiritual. E agora, então, trago um desses amigos, Francisco de Assis, e algumas de suas palavras. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz do amor ressoará de novo na acústica de tua alma,
e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transforme em triunfo. O amigo Francisco nos chama para a esperança de dias melhores, mostrando que o silêncio do desfalecimento poderá chegar, sim, a qualquer momento em nossas vidas, até nós. Mas o triunfo nos será sempre possível, meus amigos, diante das dores e situações difíceis. Mas a esperança tem que estar ao nosso lado. Pois é, Martinha, como nos diz então Francisco de Assis, amorosamente, aguça os ouvidos e escuta. E temos aqui um trecho onde ele diz: escuta a voz do mestre amigo, escuta a tua consciência e ainda mais, escuta enquanto ainda tens aqui nesta terra a fala amorosa de tua mãe e de teu pai, de teu amigo, que há muito demonstra valores morais e éticos dignos de confiança e respeito, que querem o teu bem e a tua transformação moral. Pai, mãe, bons amigos, muitas vezes a gente não dá ouvidos, não é isso? Então, como diz o Francisco, aguça os ouvidos e escuta. Vigiai e orai. Por outro lado, proclamava o Mestre Jesus em vigorosa advertência, repetindo aos discípulos a valorização das horas mediante o seu aproveitamento salutar. Martinha, na vida que se apresenta a todos nós desde o berço, temos esses valiosos amigos em nossa caminhada, nossos pais, nossos avós, nossos amigos. Nós nascemos numa família e ali encontramos os amigos desvelados que querem o melhor para nós. Diante das lutas terrenas, que se tornam muitas vezes a casa edificada no amor do nosso Pai, visando o nosso progresso, principalmente nos momentos de penosas atribulações pessoais. Como é importante, Paulo, nós refletirmos sobre o valioso amigo que temos no lar, o valioso amigo de pai, um amigo mãe, um irmão. Porque no seio terrestre, a família é uma referência de desenvolvimento do espírito, dos valores morais, éticos. E muitas vezes, na nossa imaturidade, nós achamos que já sabemos tudo e deixamos de lado essa valiosa oportunidade, porque quando tu falas da casa edificada, no amor do nosso Pai, é isso. O pai e a mãe, eles querem edificar este ser com amor. Eles querem oferecer o que eles têm de melhor. Isto. E nós muitas vezes ignoramos. Eles são, como você diz, a casa edificada, né? No amor do nosso Pai, né? E a gente, diante de lutas e tropeços, podemos ou devemos apelar para conselhos, né? Dessas pessoas que têm muito mais experiência, já passaram por muitos caminhos e podem nos ajudar, sim. Então, apresentamos outros amigos para nossas almas. Divaldo Franco, irmão amigo, e Joana de Ângeles, venerando o espírito da Pleiade do Espírito de Verdade, que nos traz o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E das palavras de Divaldo, psicografando Joana, extraímos algumas passagens. Aspas. O Evangelho de Jesus, entretanto, constitui terapia preventiva quanto curadora, sendo a única diretriz de segurança para o homem moderno, repletado de valores tecnológicos, mas esvaziado de paz interior. Atualizando o pensamento de Jesus, o Espiritismo surge, à hora predita, auxiliando o homem com as armas da razão e dos fatos, para que ele possa enfrentar as dificuldades e asperezas a que faz jus, em razão dos descalabros e arbitrariedades do passado. Pois é, Regina, estes dois amigos, com vastas obras espíritas,
conversam conosco hoje, nos dizendo que podemos fazer as mudanças necessárias. E ao afirmarem serem possíveis, já nos indicam o único caminho a seguirmos. Pois então, sim, né, Paulo? Eles nos oferecem certamente mais uma forma de reencontro com o Mestre e com o seu Evangelho de amor. Então, né, meus amigos Paulo e Regina, eles também nos lembram que estamos sendo auxiliados sempre, pois precisamos de ajuda, gente, sempre, devido às nossas reincidências. Nós temos muitos equívocos e em várias situações do nosso viver, do nosso cotidiano. Falamos ali sobre a referência e relação com a família, com os pais. Noutras, precisamos de amparo ou de instrução. Para quê? Para lembrarmos que, como espíritos encarnados, temos, como disse a Joana de Ângeles, temos tais necessidades. Aspas para Joana, em razão dos descalabros, quedas, ruínas de nossas existências e de nossa atual, e arbitrariedades do passado. Ah, sim. Além dos tropeços que a gente dá hoje, tem consciência, tem aqueles lá atrás que a gente não faz nem ideia, não é? Esses ensinamentos, então, Paulo, essas instruções nos são oportunas para que renovemos os nossos pensamentos. Inclusive, esses mais velhos que nos dão orientação, Martinha, eles trazem lá de trás também essa bagagem de conhecimentos. Eles não estão falando tão somente do que viveram aqui. Eles trazem a bagagem anterior e mais esta aqui deste momento de sua encarnação. Com certeza são irmãos importantes na nossa jornada e na nossa caminhada. Então, essas oportunidades então que nos são oferecidas, como falávamos, né, Paulo, é para renovar os nossos pensamentos também, porque às vezes ficamos fixados em situações e momentos que não nos levam a nada de bom, para que então as nossas ações tenham novos propósitos, novos entendimentos, porque nós às vezes entendemos tudo errado, essa é a verdade. A pessoa que o seio familiar ofereceu melhor, mas o mundo lá fora te diz outra coisa e tu acaba não tendo a audição necessária e boa. Muitas vezes esses são breves momentos de reflexão que nós temos e que precisamos, e que podemos então nos salvar, digamos assim, da vaidade e do orgulho, nos afastar e ter uma visão mais clara, uma audição mais apurada. E muito bem, meus amigos, aqui podemos ver uma repetição das nossas falas até então. Pensar, ouvir, renovar. Porque os amigos são assim, tanto os espirituais como os aqui terrenos. Eles pensam bastante, eles ouvem muito, eles estão sempre repetindo muitas vezes as suas falas quando querem nos ajudar. Importante também notarmos que o aprendizado é dado pela repetição. Nós falamos muito isso nos nossos estudos, nas nossas conversas em grupo. E aqui estamos nós para aprender. E além de aprender, apreender. Senão de nada vai adiantar. Então, Paulo, que tal trazermos outro amigo que também transformou nossa forma de pensar e de ver a vida, o mundo e o universo? Alguém que nos apresentou a vida entre os dois mundos? Entre os dois mundos. Pois não, Martinha. Vou trazer aqui o amigo Allan Kardec, ilustre amigo, irmão, que foi o grande responsável pela formulação da doutrina dos espíritos, que na verdade é um sistema de pensamento de bases científicas, de estrutura filosófica e de consequências religiosas. Podemos dizer, amigos, que foi uma empreitada ousada do nosso irmão e amigo Allan Kardec, né? Sem dúvida, mas de resultados espantosamente profundos e belos. Sem dúvida, Regina, a lógica, o bom senso, a organização, a clareza do pensar e da linguagem de Kardec impressionam a maioria das pessoas que decidem estudá-lo a fundo, estudar a doutrina dos espíritos. E aqui eu confesso, eu me impressionei com esse moço, Allan Kardec. Mudou as nossas vidas. Mudou. Com certeza.
Baseado então na nossa conversa, eu deixo aqui o convite e o reforçando mais uma vez para os estudos destas obras, desse amigo e de tantos outros que nós temos e conhecemos, obras que desde há muito já levantaram o véu do desconhecido para as nossas vidas, aclarando a cada um de nós um entendimento novo da vida e o seu mais amplo sentido. Eu recomendo essas leituras, viu, Martim? E Kardec ainda nos fala do mestre amigo, ressaltando que enquanto Jesus modificou profundamente as leis de Moisés, tanto na substância quanto na forma, também as reduziu a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta simplificação destaca o princípio fundamental do amor como base da doutrina cristã, enfatizando a importância das atitudes e intenções internas sobre as práticas exteriores e as interpretações distorcidas das leis. Paulo, e sobre essa frase, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, temos que o amor está em todos nós, mas precisamos trabalhar para nos melhorar como espíritos, encarnados ou desencarnados. Devemos servir sempre e vibrar o amor de nosso Pai. O espírito Fenelon, que faz parte das obras de Allan Kardec, nos lembra da importância de praticarmos o amor. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios, pois é através do amor que nos aproximamos do nosso Pai, de Deus, e alcançamos a verdadeira felicidade. Outro nobre amigo, Agostinho, poeticamente nos fala desse nobre sentimento, nos dizendo, aspas para Agostinho: o amor é o gênio de 1000 mãos, o tronco de 1000 galhos e o manancial de 1000 fontes. E sabemos, amigos, que o amor está à nossa volta de 1000 maneiras para que o pratiquemos. Muito bem, Regina. Nós vamos continuar falando dos amigos. A Martinha dá início ao nosso segundo bloco falando de Humberto de Campos, ou o famoso Irmão X. Irmão X. Voltamos em seguidinha. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Meimei. Meu coração se renova. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, então, Martinha, dando continuidade aos nossos argumentos, vamos ao X da questão. Vamos ao X da questão. Humberto de Campos. Enquanto a Regina falava, eu fiquei pensando, sabe, Paulo, e Regina e ouvintes, nossos amigos divinos de ambos os planos, eles vêm para fortalecer a nossa caminhada e despertar em nós esses valores que nós temos, já sabemos. A vida vai nos encaminhando para o despertar, mas como eles são necessários e importantes. Então, à medida que o programa está se desenvolvendo, nós podemos perceber que existe uma construção de nós, espíritos, encarnados e desencarnados, então, entre os dois mundos, para compreender. Nós vamos amadurecendo. Nós falávamos aqui de família, falamos do amor, das nuances do amor em nossas vidas. Então, tem tantos sentimentos nobres, virtudes, melhor dizendo, que nós vamos desenvolvendo à medida que caminhamos. E fica mais fácil, porque elas não vêm sozinhas, vêm com outras, vêm com as tribulações todas que tu narrastes anteriormente. E fica mais fácil quando eles estão conosco. Com certeza. Então, meus amigos, Humberto de Campos nos fala de caridade. E ele nos diz o seguinte: nos amargurados tempos que correm,
nenhuma obra existe mais digna de cooperação que a da caridade ativa, irmã de todos os infortunados e de todos os tristes, e só ela, no grande edifício da organização humana, conseguirá manter o equilíbrio e a paz. Igualmente, o amigo e irmão, apóstolo Paulo de Tarso, denominou-a como a maior das virtudes, especialmente referindo-se à fé e à esperança que nós já trouxemos no início. Isso porque a caridade, meus amigos, as engloba em um sublime desejo. Esta nobre irmã, a caridade, meus amigos, seu verdadeiro objetivo é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como engrandecer no silêncio e no anonimato aquele que a exerce. Dignificar aquele que é beneficiado e nunca humilhá-lo. É bem importante lembrarmos disso, Paulo. Em razão disso, a caridade pode ser material, mas também espiritual, como já sabemos, no seu aspecto sempre enobrecedor, de natureza moral. Exatamente. E quando você diz, então, que ele deve engrandecer aquele que presta caridade, mas ele deve prestar no silêncio e no anonimato. Se ele não faz isso, ele, no geral, ele humilha aquele que recebe a doação. Ele expõe a pessoa, né? Fazendo quieto, no anonimato, em silêncio. Aquele necessitado não aparece aos olhos da sociedade. E sua dignidade, então, permanece preservada. E todo o trabalho, então, que ele estaria exercendo em nome do amor, se ele fizer desta forma como tu traz, ele deixa de se engrandecer perante, né, os amigos do plano maior. Se perde. O outro será atendido. Sim. Mas ele deixará de receber a parte que lhe cabe. Você vê que, em geral, quando a gente brilha muito aqui na Terra, para a sociedade, a gente está num escurinho lá com a turma do outro lado, não é? Então, para a gente estar sempre iluminado do outro lado, é bom que a gente não apareça demais aqui, né? Preste o auxílio que tem que prestar, entenda, perdoe, ajude, mas sempre de forma bastante simples, né? Trabalhe sempre com humildade. Exatamente, tirou a palavra da minha boca, humildade. Pois então, Martinha e Regina, quando bem orientada, a caridade não apenas socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade, mas também ilumina o desconforto moral, o abandono afetivo, a loucura das paixões dissolventes, as situações de abandono, sem esquecer a iluminação das consciências, lançando luzes sobre nosso dever humanitário, nossa missão fraterna neste universo material. Paulo, é lindo, né? Quando falamos de caridade desta forma, descrevendo, e nós podemos perceber aqui o apoio da espiritualidade dos amigos com a sua caridade discreta, sem humilhar a nós, porque estão sempre estendendo a mão. E às vezes nós achamos que são as nossas ideias que estão aflorando. Eles são tão discretos que a gente pensa que é a gente que pensa, né? É isso aí, Paulo. Pois olha só, no Livro dos Espíritos também, Martinha e Regina, Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E vem de lá a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, não é, Regina? E na verdade essas três aparentemente simples virtudes, a indulgência, a benevolência e o perdão, definiriam não apenas a caridade, como também o próprio amor ao próximo, que nesse círculo virtuoso de boas ações interpenetram-se, completando-se mutuamente. As virtudes atraem-se umas às outras, por assim dizer,
Basta que mudemos conscientemente um único hábito e outros se irão somando ao primeiro, todos dentro de uma mesma faixa de sintonia. Regina, certamente. Isso, afinal, é válido tanto para a evolução do bem dentro de nós, como também para o mal. Sintonia, né? Estamos É a sintonia. propensos, Daí o cuidado, a atenção que devemos ter em relação às nossas ações advindas de nossos pensamentos. E uma das receitas para o bom encaminhamento e melhoramento dos nossos hábitos é, sem dúvida, o estudo sério e aprofundado das leis imutáveis e eternas contidas no Evangelho. Porque elas acabam despertando, trazendo a luz do esclarecimento. Aquilo que a gente sempre diz, é um mapa. É o mapa. É o guia, Não né? manda as nossas más inclinações e por aí vai. Pois é. Então, vemos também que aí a evolução do pensamento, nas suas manifestações éticas, culturais, científicas, no todo como civilização, tem como alvo a união de todas as criaturas e, consequentemente, sua iluminação em harmonia, que se pode considerar sinfônica, pois que cada qual, como se fosse um instrumento musical, é imperativo, portador de importância igual a todos os demais. Vejam, basta que apenas um único instrumento se desvie da pauta musical para que toda a orquestra seja prejudicada. Assim, este imperativo da sintonia geral faz-se não apenas necessário, como imprescindível para que todos os instrumentos vibrem em harmonia, o que se processa igualmente nos relacionamentos humanos em sociedade. Certamente, né, Paulo? Esta sintonia ou sinfonia, que deve ser bem harmônica, sem a menor dúvida, é uma meta a ser alcançada por todos nós, espíritos ainda imperfeitos. É sermos homem de bem, exercendo em nossa plenitude a benevolência, a indulgência e o perdão. E agora, amigos, eu trago mais um nome expressivo e de grande valor para a nossa doutrina espírita. Leon Denis. Por favor, senhor Leon, puxa a cadeira, sente, fica à vontade. Seja bem-vindo. Tem uma pleiade aqui de fãs. Segundo ele, o conhecimento do objetivo real da existência tem consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Saber para onde vai tem como resultado imediato fortalecer seus passos, imprimir aos seus atos uma impulsão vigorosa em direção ao ideal concebido. Pois é, vejam só a sofisticação e ao mesmo tempo a simplicidade dessa assertiva de Denis. Só quando temos perfeita consciência e conhecimento acerca do destino que almejamos é que para ele nos orientamos e seguimos sem titubear, com o mapa nas mãos. Com o mapa. Exato, Paulo. E é tão fácil entendermos que, do contrário, sem termos uma bússola que nos dê o rumo correto, ficamos como que a andar em círculos, sem nunca chegarmos ao ponto almejado. Ou seja, meus amigos, se a ele chegamos, certamente teremos despendido muito mais tempo e energia para fazê-lo. Em suma, teremos desperdiçado muito tempo que nos poderia ter sido útil para melhor evoluirmos em nossa caminhada. Como você sempre diz, gosta de dizer, né? O tempo é agora, não vamos perder tempo. Pois Não é, é isso? amigos. Não percamos tempo, então, dando voltas em vão. Sirvamo-nos do presente que nos foi dado pelo nosso Pai. As sucessivas reencarnações, que são exatamente essas oportunidades proporcionadas pelas leis divinas para o aprendizado e o despertamento do ser espiritual que hoje habita um corpo físico. A vida chama os homens a caírem em si, abandonarem falsos deuses, assumirem as responsabilidades de seus atos diretamente perante Deus, a colocarem os seus fardos sobre os próprios ombros e caminharem com seus próprios pés. A vida chama e o Espiritismo estabelece
perante os olhos, um roteiro concreto de verdades indiscutíveis, um conjunto de conhecimentos claros e simples, acessíveis a todas as inteligências. À medida que o homem desenvolveu seu intelecto, ampliou sua inteligência e seus conhecimentos. Pois é, o que por fim, Regina, acaba trazendo ao homem consciência mais aprofundada acerca do que seja certo e errado, das verdades essenciais e dos valores morais que devem nortear os seus propósitos e os da humanidade no plano existencial terreno. Não é, Martinha? É isso aí, meus amigos. E Leon Denis nos mostra que o novo se apresentou ao homem e que este deve buscar utilizar estas informações, transformando os conhecimentos, sistematizando-os em benefício para si, para ele próprio e da comunidade em que vive. Um alerta, um chamado bem importante para todos nós. Mas sabe também haver necessidade de estar atento às suas constantes renovações íntimas. Importante, primeiramente, observar estas reformas, essas mudanças necessárias íntimas. Nessa caminhada, enquanto nos esforçamos por nos manter buscando, sem esmorecimentos, tais renovações, devemos, do mesmo modo, continuar ampliando os nossos conhecimentos, baseados nos ensinos do Mestre, o que implica em sermos eternos aprendizes. Veja só, devemos estar atentos às nossas constantes renovações íntimas, ou seja, se nós não percebemos nenhuma mudança, é muito provável que estejamos andando em círculos. Vamos perder muito tempo por aqui, vamos gastar algumas encarnações andando nesse mesmo círculo. Então a gente tem que estar atento. E nós, estudantes, já percebemos, né? Ainda neste plano, nesta faixa existencial, nesta encarnação, percebemos os erros cometidos lá atrás, já nos damos conta desses erros, sabemos qual o caminho certo, já temos a bússola na mão, e mesmo assim ainda damos cada tropeçada, né? Ainda, né? Exato. Mas não podemos desistir. Não, de forma alguma. E não deixar a bússola cair da mão. Como diz a latinha, sem esmorecimentos. Sem esmorecimentos, porque eles estão aí, os amigos, para nos oportunizar aí uma caminhada de luz. E outros amigos estão ali tentando impedir essa caminhada, não é isso? Esses irmãos aí também têm a sua parcela de ajuda no final das contas. É verdade. Com certeza. É verdade. Porque no fim das contas é nós conosco mesmo, porque nós é que nos conectamos a eles também. Estão meio ali do lado das dores, né? Dos tropeços, alertando a gente, né? Eu posso até, com toda a humildade da caminhada difícil e cheia de tropeços, ter uma melhora significativa em alguns pontos, ter essa renovação íntima que eu falei, e eu poder então, quem sabe, ser uma pequena luz no caminho deste. Com certeza. Porque é isso que os amigos de luz querem de nós. E realmente, são muitos os amigos do plano superior a nos amparar, se pararmos para pensar, meus amigos, a nos convidar para reflexões e mudanças. Seja na literatura, seja na música, como em quaisquer outros campos dos conhecimentos e das atividades humanas, sejam mudanças que possam advir de encarnados ou desencarnados. Como você acabou de falar, né? Os desencarnados também estão aí ajudando. E observo também um outro ponto bem interessante dos nossos estudos, que à medida que nós temos essa claridade de que nós temos que fazer as reformas íntimas, como diz Denis, Francisco, Agostinho, Chico, e eu tenho esse irmão que está me acompanhando mais difícil e que tenta me conduzir ou me convencer, porque a decisão será minha no final. A partir do momento que eu faço uma renovação íntima com os conhecimentos baseados nos ensinos do Mestre Jesus, esse irmão já começa também a fazer uma mudança na sua caminhada. É o que acontece com os espíritos superiores conosco, né? É aquela escada, né? Um vem puxando o outro. Nós somos puxados por eles e eles têm essa paciência conosco e o brilho deles também nos ajuda, e nós, ao nos melhorarmos, nem que seja pouco, em algum detalhe, isso também já vai chamando, já vai ajudando e já vai
servindo de exemplo para aqueles que estão na retaguarda. Tudo é aproveitado, como nós estudamos, tudo é aproveitado para o nosso crescimento. O que serve para nós como bem, como amor, como valores, o outro que está ali na minha volta, de alguma forma, ele vai receber, ele vai sentir. É uma contaminação geral. Sementes. E como sabemos, ambos os planos estão em permanente atividade. A vida, tanto lá quanto cá, não admite ociosidade. Está em constante ebulição, transformando-se sempre para melhor. Às vezes veloz, outras mais lentamente, mas sempre sem retroceder, porque essa é a meta irrecorrível da humanidade. Para a frente e para o alto. Desse destino ninguém escapa, em qualquer plano em que esteja, pois essa é a lei. Essa é a lei, é muito boa. Mas os nossos passos precisam de fortalecimento, meus amigos, fortalecimento diariamente, porque como aprendizes, nem sempre entendemos as mensagens e podemos oscilar nas escolhas. Então, quando a Regina fala que essa é a lei, eu preciso me atentar para ela. A busca de caminhos que o conhecimento formal adquirido nos traz, frequentemente nos lega, sim, benefícios no campo material, enquanto os valores e orientações espirituais quedam-se relegados ao esquecimento. Quem mais podemos citar que tenha dado uma contribuição para a doutrina espírita, Paulo? Eu vou falar daqui a pouquinho, Martinha, da Amélia Rodrigues. Mas antes, vamos ouvir mais uma citação aqui. E voltamos em seguida. Acendamos, cada dia, por alguns instantes, a luz da prece em nosso próprio íntimo e roguemos a Jesus nos ensine a ver e a discernir para que, através da oração, possamos aprender e servir sem compromissos escuros nos laços da tentação. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, estamos falando aí dos amigos divinos, né? Entre os dois mundos, né? Seja um Santo Agostinho, seja o próprio mestre, seja aqui o Divaldo Francos, seja a Amélia Rodrigues, de quem vou falar agora. Todos amigos divinos, né? Pois alguns estiveram aqui, aliás, todos estiveram aqui entre nós e estão conosco ainda falando através da mediunidade, não é isso? Pois então, Martim e Regina, eu trago a Amélia Rodrigues, ela que através de um trecho de sua obra nos traz uma linda narrativa do Mestre Jesus sobre a prece. Esta passagem está no livro Luz do Mundo, também psicografado pelo Divaldo Franco. Estamos nos referindo à prece, amigos, o refrigério de nossas almas, a conexão mais pura e salutar para nossas vidas e uma prática extremamente necessária. Regina e Martim, então, nos trarão um trecho desta bela passagem, começando aí pela Regina. Então, aspas para Amélia. Os discípulos aguardam-no, o mestre, com carinho, ansiedade, e interrogam-no quanto à melhor forma de orar. Como dizer todos os ditos da alma àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente. Havia sim em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhes dispensara antes,
com invulgar sabedoria a mais eficiente das orações. Inquiriam, porém, se Deus nos conhece e sabe o de que temos maior urgência, por que se há de lhe o rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. O mestre relanceou o olhar pelas faces expectantes daqueles que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para, no futuro, se entregarem inteiramente ao Evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que através dos tempos vibraram fortemente nos continuadores da sua doutrina, pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical, o Pai Nosso. E concluindo, continua Amélia Rodrigues. As faces melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um canto litúrgico de incomparável melodia, acompanhando-as suavemente. Então, meus amigos, busquemos a prece, porque ela pode sim nos aliviar as dores da alma, acalmar sempre as nossas ânsias e renovando sempre as nossas esperanças nos corações mais sofridos e entristecidos. Porque o Mestre, ele nos disse sim, ele disse para todos e continua a dizer: eis que eu vou adiante de vós. Como um guia adiante de vós, o guia, né? Um guia. O guia. Martinha, que linda essa passagem. Amélia Rodrigues é uma poetisa e as suas histórias são ricas de amor e esperança, detalhes do Cristo e dos locais por onde passou, e quando a ouvimos, somos transportados para aquela época. Orar, fazer prece, o Mestre está nos dizendo: pedi e obtereis. Uma invocação, um reconhecimento de nossa pequenez, de nossa submissão diante da vontade do Pai e a exaltação do seu nome. Força é uma força diante das nossas fraquezas. O homem sobe ao Pai no céu e o Pai desce ao homem na terra. Veja, quando a gente fala de fazer uma caridade em silêncio, Jesus aqui pede que a gente ore em silêncio, porque Ele não quer que a gente se mostre incapaz, submisso, pedindo. Então peça, reconheça a sua pequenez, a sua inferioridade, as suas necessidades, mas peça a mim em silêncio, ore, que eu vou te atender. E a prece oferecida é mais um amparo do Mestre amigo para reconfortar e esclarecer, porque assim, com amparo e refazimento, conseguimos discernir e compreender os caminhos para chegarmos até Ele, o Mestre Jesus. Mesmo quando, sob a incorrência das provas e das expiações, o ser se encontra em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se. Se a prece, ou melhor, a prece, ela é a nossa sustentação para vencermos, superarmos e recomeçarmos sempre. É muito bonito. Enche o coração quando nós ouvimos. Porque além da luta e do trabalho das nossas vidas, nós temos que lembrar então, né, Regina e Paulo, que temos os amigos do plano maior, ou os amigos da luz, como queiramos dizer, ou ainda os anjos para alguns. Não tem problema, está tudo certo. É essa comunicação com o Mestre e com os seus
guia seus amigos que também conduzem todo o nosso trabalho. Esses mentores que cada um de nós tem, assim como também das nossas casas espíritas, que nós sabemos, dos nossos núcleos de estudos, e também todos, de uma forma ou de outra, estão nos impulsionando em força, em discernimento, em muita esperança. Mas, amigos ouvintes, é muito importante não negligenciarmos tais companhias. Precisamos buscá-los, pedir-lhes, rogar-lhes, com a certeza que a ajuda nunca faltará. Lembrando que muito precisamos desses ilustres irmãos, amigos. Por isso, a prece é este lenitivo deixado pelo Mestre Jesus para todos os corações neste orbe de lutas e também de conquistas. É o Mestre, sim, meus amigos, o Mestre sempre nos reerguendo o ânimo e nos guiando para a verdade e para o bem, nos iluminando os corações e também a inteligência. E nos cabe agora, não é mesmo, Martinha, a obrigação de escutar as suas orientações e também acompanhar os exemplos que caracterizam a sua grandeza. Muito lindo, Regina, nossa. Como vemos, temos muitos caminhos e oceanos a percorrer ainda nesta esplêndida vida. E então, vamos falar um pouquinho do Albino Teixeira, que no seu livro Caminho Espírita, psicografado por Chico Xavier, diz, abre aspas, é certo que, para atravessar os oceanos ou adquirir instrução na terra, carecemos de barcos seguros e bons livros, os quais, aliás, não teriam maior significação fora das regras de proveito e de uso. Esse amigo Albino, ele nos incentiva para as leituras, não é mesmo? Para os estudos, com muito proveito, e também com os nossos amigos instrutores, seguros e íntegros, para alcançarmos então essas instruções e aprendizados que nos são tão necessários. Pois essas oportunidades estão à nossa volta por toda parte, tanto as boas como as ruins. Mas quando queremos percorrer distâncias com êxito e louvor, devemos estudar as rotas mais seguras e precisas. A bússola, o mapa. Para isso, devemos aproveitar o tempo e as oportunidades para adquirir então os conhecimentos necessários. E nesse roteiro aí, você tem a bússola, o mapa, tem o roteiro, né? Com o estudo da doutrina dos espíritos, de diversas informações e aprendizados, podemos citar algumas orientações bastante valiosas, tais como: compreendendo o sentido da vida, sabemos que todos somos iguais perante Deus e que é preciso abandonar a vaidade e o orgulho. Também e principalmente nosso maior inimigo, o egoísmo, trabalhando então a humildade, a paciência, o perdão e a caridade. O homem pode obter uma felicidade relativa aqui na Terra, praticamente a lei de Deus, praticando a lei de Deus, ou seja, exercitando o amor e a caridade. Esse amor e essa caridade a gente exercita para com o próximo, pois a verdadeira felicidade é a paz no coração, ou seja, a consciência tranquila de termos cumprido o nosso dever. Nem a riqueza e nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade, pois mesmo tendo tudo isso, muitos ainda reclamam da sua condição. Aqui é um outro alerta bem importante, amorosamente dos nossos amigos, né, Regina? Aquele que busca esta felicidade na satisfação das paixões materiais, como a beleza, a fama, temos também o poder e riqueza, é lembrar que acabará por se descobrir infeliz, porque todos esses chamamentos do mundo, ou chamamentos mundanos, como falamos, são superficiais. Eles são passageiros e não nos fortalecem interiormente, que é o objetivo da caminhada. Isso aí seria a paz do mundo. Eu conheço esse tema. Você estava falando sobre orientação, a bússola, né? O roteiro.
eu estava me dando conta aqui que hoje o mundo inteiro se desloca de um ponto para outro pelo GPS, por esses programinhas, né, de orientação, né, Waze, etc. e tal. E a gente deveria ter um GPS, um Waze desse espiritual, não é isso? Que indicasse os melhores. Mas eu acho que a gente tem. A gente não se dá conta, né? Seria a consciência. Basta usá-lo. Seria a consciência juntamente com o Evangelho. O Evangelho, a doutrina espírita, né? Para despertar. É o nosso GPS espiritual, não é isso? Eu só peço permissão, porque quando tu cita Albino Teixeira, ele está falando que os homens tiveram que estudar com os seus livros para construir barcos e atravessar os mares. Isso. Ou seja, eles souberam interpretar os livros e construir. Então, o estudo, como nós falávamos aqui, ele tem que ter esse propósito de nós desvendarmos esse mapa, esse roteiro, e entender essa bússola, esse Waze, para buscar esse caminho mais seguro. E a verdadeira felicidade está na conquista dos bens espirituais. A paz de Jesus, então. Que outros não são que o amor, a paciência, a fé, o respeito, a bondade e a compaixão. Por isso, amigos, a prece sempre será um manancial de luz em nossas vidas, porque dessa forma iremos travando nossas muitas lutas íntimas e conquistando passo a passo a felicidade relativa, que fará morada em nossas vidas desde que compreendamos os valores reais da vida integral, que é a vida material e a espiritual unidas, a qual estamos ainda submetidos neste orbe. Regina e Paulo, amigos ouvintes, trago novamente Leon Denis. Vamos lá, Leon. Vamos lá, dá show aí. Sempre com seu pensamento poético e sagaz, oferecendo a palavra amiga para o nosso despertar. Esta citação está no livro Depois da Morte, lá no capítulo 42. Aspas, então, para Denis. Feliz do homem que nessa vida, cheia de obscuridade e de armadilhas, caminha constantemente em direção ao objetivo elevado, que discerne, conhece, do qual está certo. Não tira o olho do mapa. Não tira o olho da bússola. Meus amigos, feliz daquele que um sopro do alto inspira suas palavras e leva-o adiante. Os prazeres deixam-no indiferente. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna não têm mais domínio sobre ele. Viajor em marcha, o objetivo o chama. Ele se precipita para atingi-lo. Ele é épico, esse Denis. Passagem esta que deixa claro que o desapego às coisas materiais alivia a jornada terrena, tirando-nos os véus do rosto, deixando à mostra o verdadeiro sentido da vida. Ai, coisa mais boa que neste momento nós podemos nos direcionarmos para o real objetivo da existência. E as atribulações do dia a dia, que até então nos ocasionavam excessos de dor ou excesso de sofrimento, antes ativas, temos que lembrar, tornam-se perturbações secundárias e mais facilmente superáveis, meus amigos, porque então passam a ser entendidas de maneira mais ampla, nos trazendo, então, consequentemente, resignação, tão importante para a caminhada. No Evangelho de Jesus encontramos a melhor fórmula para a renovação de nossos pensamentos e na exemplificação cristã exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Caminhar constantemente. É uma caminhada contínua, incessante, que leva o ser humano ao progresso e ao crescimento pessoal. Verdade, Regina. O caminhar deve ser, então, sinônimo de ir em frente, de persistir no aprendizado e, tendo aprendido, aplicar as boas lições às próprias práticas diárias. Daí por diante. Pois é. Será nessas caminhadas intensas, com objetivos elevados, é que iremos compreendendo e conhecendo todos os dias as ocorrências da vida, os seus meandros e significados mais profundos.
nos distanciando então das ilusões e dos apelos materiais excessivos ou até mesmo absurdos. Meus amigos, desta forma, seguiremos firmes e fortes, porque, bem o sabemos, não estamos sozinhos, desamparados, pois temos o sopro do alto a nos inspirar, sempre que estivermos exercitando o bem. Muito bem. Então, Martinha, a felicidade é esta paz nos nossos corações, como estava falando a Regina, e que é também uma conquista diária e possível. Trabalho, arregaçar as mangas. Este sopro do alto seria então a inspiração, muitas vezes vindas dos amigos, pois que a amizade abranda e alegra as criaturas. Muito bem, já tendo então esmiuçado com sobras o tema da noite, os amigos divinos, precisamos trazer aqui pelo menos uma das leis morais. Por quê? Porque precisamos não apenas compreendê-las, mas principalmente internalizá-las, já que, sendo leis divinas, foram elaboradas para todos nós e delas nós precisamos. Deixamos aqui então um convite aos amigos ouvintes para buscarem uma dessas leis, ou muitas dessas leis, com mais tempo e detalhes, na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Trata-se aí do capítulo intitulado Lei de Sociedade. Allan Kardec, por meio das respostas dos Espíritos às suas várias questões, discorre sobre esta necessidade da vida social. Assim, Deus fez os seres humanos para viverem em sociedade, a fim de aprenderem a se auxiliar reciprocamente, sobretudo porque nenhum indivíduo possui todas as faculdades de maneira completa para se manter íntegro, vivo, sobrevivendo neste planeta. E Paulo, e na questão 768, ao ponderar que a realização de uma pessoa em determinada área complementa a dificuldade de outra pessoa e vice-versa, o codificador anota, aspas por codificador, pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Regina, podemos observar que o cultivo da amizade atende plenamente os dois objetivos elencados por Allan Kardec, o bem-estar e o progresso individual. Porque o convívio com as pessoas amigas preenche nossa falta e a nossa fatal necessidade de intercâmbio afetivo, bem como possibilita formas de crescimento pessoal que talvez não possam ser encontradas em outros tipos de relacionamento. Isso mesmo, Martinha. Nós não devemos igualmente perder de vista que também os progressos intelectuais caminham ao lado dos morais e espirituais, pois somos seres compostos desses três elementos básicos. Os conhecimentos, que são esse aspecto intelectual, as ações, o aspecto moral, e o entendimento do nosso ser profundo, que se refere ao aspecto espiritual. Acaso algum deles fraqueje ou não se desenvolva adequadamente, estaremos na vida seguindo com passos inseguros e sem direção. E por falar em direção, vamos dar um pit stop agora aqui, para daqui a pouco voltarmos para o nosso quarto e último bloco. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Joana de Ângeles. Meu coração se renova. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, então, já que estamos conversando, vamos continuar conversando sobre o Espiritismo.
Regina, Paulo, amigos ouvintes, os amigos são luzes do mundo no nosso mundo. E não poderíamos deixar de trazer André Luiz, este outro nobre irmão que tanto nos ensina de forma bela, enriquecendo nossas mentes para profundas reflexões. Citaremos então algumas definições contidas no livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier pelo espírito nobre irmão André Luiz. Muito bem, preparem-se então, Martinha e Regina, peguem suas raquetes, vamos começar aqui um ping-pong. Vamos André lá. Luiz, quando ele se refere a benfeitor, o que ele quer dizer? É o que ajuda e passa. Quando se refere a amigo, É o que ampara em silêncio. companheiro, É o que colabora sem constranger. renovador, É o que se renova para o bem. o forte, É o que sabe esperar no trabalho pacífico. o esclarecido, É o que se conhece. o corajoso, É o que nada teme de si mesmo. o defensor, É o que coopera sem perturbar. o eficiente, Regina. É o que age em benefício de todos. Finalizando, Martinha, o vencedor. É o que vence a si mesmo. Muito bem. O André Luiz, na verdade, está colocando aqui, sistematizando tudo o que a doutrina encerra, não é isso? Ajuda, o amparo, a colaboração sem constrangimento, né? A renovação para o bem, o saber esperar, etc. e tal. E a humanidade, então, como você já disse, é a grande família universal. E somos todos, de uma forma ou de outra, dependentes, necessitados. E devemos ser solícitos uns com os outros, como numa grande engrenagem divina. Não é assim, Martinha? É isso aí, Paulo. A vida é presente divino. Os laços familiares, os amigos encarnados e desencarnados, que vibram no bem e no amor, são o que precisamos para progredir e nos reformar intimamente, lembrando que temos aqueles outros irmãos que podem não estar na mesma sintonia que nós, mas que também podem nos ajudar. Pois é, amigos. Sabendo estar frequentemente em companhia de entidades espirituais, é necessário nos identificarmos com o pensamento do Mestre em seu Evangelho de Luz, para que dessa forma estejamos sintonizados com os amigos espirituais que nos ajudem no trabalho de nossa evolução íntima e, ao mesmo tempo, tenhamos condições de auxiliar os amigos desencarnados que estejam, porventura, em situações infelizes. A evolução espiritual na prática é realizada no exercício da fé raciocinada, meus amigos, e na reforma íntima, como já falamos. Acrescentamos, amigos ouvintes, que é preciso ter momentos para estudo, momentos para meditação e reflexão acerca da doutrina espírita, bem como em relação aos nossos próprios comportamentos. É uma grande bagagem que é o caminho nós vamos desvendando. Por isso, pensemos nisso. Pois bem, enquanto nós pensamos, ou enquanto os nossos ouvintes vão pensando, nós vamos fazendo nossas considerações finais. E eu abro dizendo que são muito valiosos os bons amigos, pois que nos ajudam a abrir completamente a porta do tesouro que existe dentro de nós mesmos. Ao longo da jornada desta existência, às vezes, nos deparamos com situações aparentemente sem saída e nos sentimos desesperados. Pois é nessas ocasiões, os bons conselhos e as palavras encorajadoras dos amigos sinceros levantam o nosso ânimo e nos ajudam a encontrar novas oportunidades para alcançarmos o caminho e as escolhas corretas. Este mundo é um mundo de constante circulação e intercâmbio de todas as coisas. Assim sendo, é impossível receber tudo sem dar nada. Portanto, se queremos a companhia de bons amigos, primeiramente nós próprios devemos ser bons amigos, dando amor, bondade e atenção aos outros, reconhecendo suas qualidades e ajudando-os a exteriorizarem essas qualidades
incentivando-os e encorajando-os com bom ânimo. Pois é, meus amigos, a amizade é uma dádiva preciosa que torna a vida, a jornada da vida, mais rica, mais brilhante e muito mais significativa. É um tesouro que encontramos ao longo do caminho e que enriquece muito nossas vidas. Na amizade encontramos apoio para as nossas horas difíceis, risos para os nossos momentos alegres e um ombro amigo nos nossos dias de tristeza. É um elo invisível que une os corações, transcendendo distâncias e desafios. A verdadeira amizade é construída sobre alicerces sólidos, que são a confiança, a lealdade, o respeito e a aceitação mútua. Através da amizade, compartilhamos sonhos, aspirações e desafios. Celebramos os sucessos uns dos outros e apoiamos uns aos outros também nas derrotas. É um compromisso de amor e cuidado que nutrimos ao longo do tempo. A amizade nos ensina a ser melhores, nos desafia a crescer, a aprender e a evoluir. É um espelho que reflete as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos, nos incentivando a sermos mais compassivos, generosos e amorosos. Celebre sempre as suas amizades, lembrando-se de todos que iluminaram sua vida com a sua presença calorosa e afetuosa. E assim como você recebeu o presente da amizade, seja também aquele que presenteia. Ofereça um sorriso, um ouvido atento e um coração aberto. Porque ao compartilhar a magia da amizade, você está plantando sementes de amor e felicidade que florescerão para você e para os outros. Eu digo aos amigos que a Regina falou lindamente. Poderemos encerrar por aí. Emocionadamente. Mas eu gostaria de oferecer um outro amigo para encerrarmos o nosso trabalho. Ismael, guia espiritual do Brasil. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, ele deixa a seguinte mensagem para nós, aspas para Ismael, o nosso amigo e irmão. A amizade é um tesouro que brilha eternamente. Cultive-a, celebre-a e deixe-a continuar a iluminar seu caminho, assim como você ilumina o caminho dos outros. Na bandeira azul de Ismael está escrito: Deus, Cristo e caridade. Muito bem, estamos então encerrando os nossos argumentos e o nosso programa tema. Faremos agora um breve intervalo. Ouviremos mais uma citação e as palavras de luz. Voltamos em seguida para as nossas despedidas. Lembra-te de que só o amor pode curar as chagas da penúria e da ignorância, e aprende a doá-lo aos que te rodeiam, nas maneiras em que te exprimes, porque a caridade não é uma voz que fala, mas um poder que irradia. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Amigo ouvinte, venha fazer conosco ao vivo o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 21 horas, logo após o programa Entre Dois Mundos.
Venha e traga sua água para que seja fluidificada pelas benéficas vibrações da espiritualidade amiga. Esperamos você. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Socorro e Concurso. Quantos pães tendes? Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros: de quantos pães necessitamos? Mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, do nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas, no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas. Transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino, embora que deva encontrar em ti. Emmanuel. Pois então, amigos, estamos encerrando este programa tema, agradecendo a audiência de todos os amigos, dos amigos divinos e os amigos ouvintes, tá certo? Esperando ter levado um programa bastante informativo, eclético, e ficamos por aqui, agradecendo a presença de todos. E me despeço. Passo a palavra então para a Regina. Agradeço também a todos que aqui estiveram, os nossos amigos divinos. E encerramos aí com as palavras de luz do nosso amigo irmão Emmanuel, que também sempre está presente nos nossos trabalhos. Muito emocionante, muito gratificante poder fazer este trabalho, trabalhar na vinha do Mestre Jesus. Então convidamos a todos para o Evangelho daqui a pouco
Um grande abraço, um fraterno abraço, cheio de amor a todos os irmãos entre os dois mundos e até quinta-feira que vem, se nosso Senhor quiser. Agradeço a Deus e a Jesus a oportunidade, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de podermos ter amigos ouvintes entre os dois mundos e a todos os demais companheiros de jornada, que possamos sim nos reencontrarmos na quinta-feira que vem, junto com vocês e com todo esse grupo, essa equipe amiga. Um grande abraço a todos. Prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, a alegria dos nossos corações é enorme. Sentir a Tua presença, sentir a presença dos amigos de luz conosco, enriquece, engrandece e nos oferece diariamente a certeza de que buscar o Teu Evangelho para descortinar as nossas vidas e através desta crescer e prosperar em amor, em caridade, em entendimento é o propósito maior. Divino Mestre, oferece na caminhada sempre a mão amiga desses irmãos, porque sem eles nada somos. Continuaremos em equívocos, em paixões, em chamamentos do mundo que só nos levarão para a senda escura da infelicidade, da amargura, da consciência pesada. Por isso, Mestre, faze com que todos eles se aproximem de nós, oferecendo aquele bálsamo, o lenitivo, que tanto precisamos na nossa caminhada. E, Mestre Jesus, a Tua realeza moral é o que alimenta os nossos corações. A gratidão a todos esses irmãos, ao Pai, a Tu, Mestre, pela companhia que só expressa amor todos os dias. Que assim seja.